Sejam todos bem-vindos ao canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco. Nossa aula de hoje é sobre violência urbana, tá bom? Então, vamos começar a discutir sobre o tema de violência urbana, tá certo? As questões das violências sociais existentes dentro, tá certo? Das cidades, né? E aí, a gente começa discutindo, né, sobre o que seria violência urbana, né? A violência urbana é aquela violência que ocorre dentro das cidades, né? Por que ela ocorre, professora? Né? Todo tipo de violência ela ocorre, né, principalmente porque existe uma fraca presença do Estado, né? Por isso que a gente se diz que o Estado muitas vezes ele é omisso, né? O Estado ele se omite, tá certo? E é por isso, né, pela omissão do Estado, que termina muitas vezes a violência ganhando grandes proporções. Aí você pode dizer assim, professor, mas por que o Estado se omite? Tem tantas leis, tantas regras, né, que garantem a seguridade social, né, a segurança dos indivíduos. Ele se omite porque existem duas formas. Ou porque as leis são fracas, né, muitas vezes a punição não é adequada e muitas vezes ela é muito burocrática. Se a gente pegar os casos de violência doméstica, né? Muitas vezes as mulheres, elas vão fazer a queixa do marido aqui que o Estado vem tomar atitude, muitas vezes a mulher já tem sido morta pelo seu cônjuge, tá bom? Então a violência, né, abordada pela sociologia, né, é um aspecto que existe em qualquer sociedade. Não existe só na sociedade brasileira, existe nos Estados Unidos, nos índios, nas tribais, todas as sociedades existe a violência, tá certo? E o que é a violência, professora? É justamente a manifestação de conflitos e de desejos, de vontades e também de exercício do poder. Por quê? O exercício do poder, né, esse desejo de ser superior a outra pessoa, termina o quê? Emitindo também violência, né? Por que os filhos muitas vezes brigam com os pais, né? E os pais às vezes têm que reprimir os filhos, né? Porque existe ali, queira ou não, de certa forma, uma disputa de poder entre esses sujeitos, tá certo? Então, existe também o que a gente chama de divisão de poder que é desigual, né? Nem todo mundo tem o mesmo poder, né? Numa sala de aula, o professor tem mais poder que o aluno, na casa, os pais mais que os filhos, né? No ambiente trabalhista, o patrão sempre tem mais poder que os empregados. Então, isso é algo que sempre existiu, né? Essa questão dos poderes assimétricos, tá certo? Tá bem? E aí, esses fatores, né, está também no campo político, né, onde a gente sabe que o que acontece, certas influências, né, vamos pegar nosso presidente da república, ele tem o maior cargo, então ele é mais influente politicamente do que um prefeito, tá bom? Então, isso de certa forma, né, essa divisão de poderes cria uma certa legitimidade, apesar de não estar clara da violência, tá certo? E ela também perpassa o que a gente chama de coerção, como é no caso também do poder de polícia, da coerção policial sobre os sujeitos, tá bom? E aí, a violência, quando ela está presente dentro das cidades, né, existe também o que a gente chama de contra-violência, né, que é o contra-poder, né? O poder que a gente fala é o poder do Estado, o poder dessas autoridades que eu já falei para vocês. Mas também existe o contra-poder, né? Quem é o contra-poder? Aquela classe que não tem o domínio do poder e busca por ter esse poder, né? Na sociedade, a gente vê isso também, né, bastante clara, que é a imagem mostrando um pouco, né, quando a população ela começa a criar atitudes, às vezes não tão corretas, né, em que? A partir da vontade de ter o poder, né. Então, a violência, embora ela exista em todos os meios, né, ela está sendo muito mais frequente nos meios urbanos, né. E as ciências sociais, que é a sociologia, ela tenta compreender, tá certo, essa violência e contribuir, tá certo, para o que a diminuição dessa incidência de violência dentro das sociedades, tá bom? É o papel da sociologia o quê? Criar modelos, criar algumas explicações para que essa violência ela seja o que ela seja reprimida de certa forma, tá bom? E aí o que é que acontece, né? O desafio para esse campo de estudo estaria na complexibilidade das relações do meio urbano,
Por quê? Porque no meio urbano as relações sociais são infinitas, então os tipos de violência também se tornam infinitos, tá certo? Existem infinitas motivações para violências, né? E a gente sabe que existe também infinitos tipos de violência. Existe a violência física, a violência moral, a violência psicológica, né? Então, a violência não é simplesmente aquela violência física do corpo. Hoje existem outras formas de violência, né? Existe a violência simbólica. Então, todas essas violências, né, a gente até já teve uma aula sobre isso. Então, todos esses tipos de violência, ela vem o quê? Elas vêm estar dentro dessas relações sociais e vem tornar o que essas relações cada vez mais complexas. Por isso a importância de um olhar mais apurado, né, mais complexo sobre este tema, tá bom? E aí, dentro disso, a gente não pode deixar de falar também sobre, né, o contato entre os indivíduos, né? E como a violência, de certa forma, ela passa a ser institucionalizada, né? Como assim, professora, ser institucionalizada, né? Ela acaba sendo um mecanismo que as pessoas utilizam, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ocorre bastante com as classes menos favorecidas. Vamos pegar as favelas do Rio de Janeiro. O que é que aconteceu um tempo atrás com as favelas do Rio de Janeiro? As classes médias e classes altas queriam proibir, né, as pessoas que faziam parte da favela de entrarem nas praias, principalmente aquelas praias bastante visitadas, né, por as classes mais elevadas. Um exemplo disso, as praias de Copacabana, né, as praias do Leblon, tá bom? Do Leblon. Então, o que é que ocorre? Como uma forma, né, de ir contra essa institucionalização, uma vez que o quê, gente? Praia é o quê? Praia é um ambiente social que ele é o quê? Ele é público, ele não é privado. Então, se ele é público, ele é aberto para quem? Para todos, independente de classe, de etnia, de raça. Não é isso? Então, o que é que acontece? Essas classes menos favorecidas, vista essa descriminalização, né, com base violenta, que é uma violência psicológica e simbólica, tá bom? Então, eles começam a fazer a violência física, que é o que a gente chamou dos arrastões, né? Os grandes arrastões dentro, tá certo? Das praias lá do Rio de Janeiro, tá bom? E aí, dentre vários fatores que motivam essa violência, tá certo? Aí se destacam bastante, né? E todos esses fatores, queiram ou não, exercem um certo poder, né, sobre o indivíduo, tá certo? E estão presentes ali na vida cotidiana. Que fator seria esse? A pobreza é um tipo de fator, porque o que é que acontece? Um pobre, ele não tem o mesmo atendimento de um rico, né? Eu tenho certeza que se vocês adoecerem, né, que o Eterno os livre, né, mas vamos dizer que vocês adoeçam. E no mesmo horário que vocês adoeceram, né, chegar uma pessoa lá como o prefeito de Campinas, um exemplo, né? Então, se só tem um médico para atender, vocês acham que eles vão atender primeiro o prefeito ou vocês? Né? E eu estou levando em consideração que vocês chegaram um pouco antes do prefeito. Com certeza vão atender o prefeito primeiro. Né? Por quê? Porque existe essa desigualdade, né? Que já é gerada pelo poder político, pela pobreza, pela segregação étnica, ou seja, né? Aquela discriminação que ainda existe muito dentro da nossa sociedade com algumas questões, com algumas etnias. Um exemplo disso, né? Com nós nordestinos. O pessoal do Sudeste tem uma discriminação muito grande com o nordestino. Tá certo? Isso é o quê? Porque ética, gente. Etnia tem a ver com questões culturais. Já racismo tem a ver com questões de raça, com questões de cor, de pele, tá certo? Com questões biológicas, não culturais. Etnia tem a ver com questões culturais e racismo com questão de raça. Então, existe o quê? A violência também com relação ao racismo, né? Por quê? Porque, historicamente, algumas raças na nossa sociedade, como a raça indígena e a raça negra, né, elas sofreram várias discriminações, né? Desde lá das histórias contadas, né? Tanto que quando o pessoal vem estudar, né, se você for ver os livrinhos, né, de ensino fundamental, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Na verdade, ele não descobriu, na verdade, ele se apropriou de algo que não foi descoberto. Por quê? Porque aqui já existiam pessoas que viviam, já tinham dono, mas uma forma de dizer que o quê?
que descobriu uma forma o quê? De abolir toda a violência, tanto física como simbólica, que fizeram com os habitantes que já viviam aqui. Sem contar também que fizeram o quê? Com os negros, o qual foram tirados das suas terras e vieram o quê? Para o Brasil para serem escravizados, né? Então, tudo isso, todas essas desigualdades, certo? Que existem da sociedade é o que gera a criminalidade. E essa criminalidade gera em todo mundo um nível muito grande de insegurança, tá certo? E aí o que é que as pessoas fazem? Começam a pedir segurança do governo, a questão da segurança pública, né? A questão de policiamento nas ruas, né? Para quê? Para que se tenha o bem-estar social. Porém, por causa, como eu já disse anteriormente, da omissão do Estado, né? Isso nem sempre ocorre, né? E um dos discursos que vem proibir bastante isso é o discurso neoliberal, né? Aqui a foto do George Floyd, né? Que foi aquele negro que foi morto, né, nos Estados Unidos, né? O policial ele utiliza de abuso de poder, da violência e termina matando. E aí gerou um movimento Vidas Negras Importam, né? Justamente um tipo de violência praticado o quê? Por esse tipo de discriminação e também pela omissão do Estado. Por quê? Porque nem todos os profissionais, como policiais, eles têm o que? Acompanhamento psicológico e também eles não têm o que? Formação adequada, né? E aí, aqui, ó, várias movimentações, né? Stop Racism, né? Black Lives Matter Police Terror, né? Ou seja, pare com o racismo, né? Vidas negras importam, né? Terror de polícia, né? Então, toda uma crítica por causa dessa questão que aconteceu. Então, a violência urbana também, ela está estreitamente ligada a esse enfraquecimento do papel do Estado sobre a segurança das pessoas, tá certo? Porque o Estado não consegue o quê? Assegurar, tá certo? Uma condição de vida digna àqueles que governam, né? As pessoas, infelizmente, elas estão entregues ao descaso, né? Muitas vezes colocam alguma coisa na rua, você liga para a polícia daqui que a polícia chega, os bandidos já têm roubado, né? E já têm ido embora e ninguém pega, né? Porque não existe realmente esse trabalho do Estado que funciona de forma coerente, né? Existe esse enfraquecimento tanto dos órgãos do Estado como do papel do próprio Estado, né? E aí o que é que acontece? Por causa disso, muitas vezes as pessoas, a gente já paga muito imposto para ter segurança pública, a gente termina o quê? Também pagando segurança privada, né? Pagando aquela pessoa que passa na nossa rua, né? Buzinando à noite, né? Querendo ou não, de certa forma, pagando aquela segurança privada, que vai botar a cerca na nossa casa, que vai botar a câmera, que vai monitorar, né? Então, tudo isso a gente termina pagando duplamente porque o governo, né, o Estado está enfraquecido dentro do seu papel social, tá certo? E não consegue justamente garantir, né, uma condição de vida digna àquelas pessoas que ele governa, tá bom? Aí esse fato, gente, né, é um fato que ocorre demais, principalmente o que? Dentro das sociedades mais pobres, tá certo? As sociedades mais pobres, elas se veem mais desamparadas que as sociedades mais ricas. Por quê? Porque na nossa sociedade, tá certo? Na sociedade neoliberal, existe o que a gente chama de segregação socioespacial. O que é isso, professora? A gente sabe que tem uma divisão entre pessoas de baixa renda e de alta renda. Existem os bairros, né, com relação a isso, né? Quem é que mora, se a gente for pensar em nossa cidade, quem é que mora nas nações residente privê, né? São as pessoas o quê? Que tem mais condição financeira, né? Que é como o caso que eu falei lá do Rio de Janeiro. Quem é que mora em Ipanema, no Leblon, né? Em Copacabana, né? Nessas praias que todo mundo quer estar. São as classes mais o quê? Mais ricas, mais avantajadas, né? Então, o que é que acontece? Então, o Estado, né, por, né, de certa forma, favorecer essas classes, uma vez que essas próprias classes que são eleitas e que estão lá nos representando, né, dificilmente um pobre é eleito, não sei porque a gente é pobre, mas a gente só vota no rico, né, não sei por que isso, né, então essas classes que estão no poder, elas vão favorecer quem? A classe que não é a dela, o pobre, elas vão favorecer sua classe, a rica, com certeza a sua classe, né, e aí o que é que acontece? Eles vão
enviar verbas para favorecer os bairros dessas classes. Então, vai favorecer mais o quê? O saneamento básico dos bairros, que quem participa são as classes mais avantajadas, né? Iluminação pública, né? Pavimentação das ruas, tá certo? Segurança. Enquanto as classes menos favorecidas vão ficar o quê? Infelizmente, vão ficar soltas, vão ficar sem nenhuma, tá certo? Sem nenhum auxílio do Estado nesse sentido, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, como resolver essa situação? Como reparar essa situação, né? Como o povo vai recorrer ao Estado se muitas vezes ele recorre e o Estado não faz isso, né? E principalmente por quê? Porque ele passa, né? Ele é vítima de uma grande exclusão social, né? E essa exclusão a gente só percebe o quê? Muitas vezes a gente não percebe, não está tão claro, nem todo mundo consegue perceber, né? Professora, eu consigo perceber, né? Ainda bem que você consegue perceber, porque você consegue, porque você é uma pessoa favorecida, né? Você queira ou não, você estuda, você tem condições de conhecimento, e nem todo mundo tem, tá bom? Então, a violência pública, gente, né? Ela tem justamente esse papel, né? A segurança pública, o Estado deveria utilizar a segurança pública para garantir a segurança das pessoas, mas não. E aí ele utiliza esses dados, como está aí, né, de não sei quantas mortes, não sei quantos assassinatos, né, assim como o pessoal vem utilizando o coronavírus, né, não sei quantos casos de coronavírus, não sei quantos mortos, não sei quantas pessoas contaminadas, né, para quê? Para, de certa forma, servir de controle sobre a população. Se está perigoso, então você não sai, é uma forma de controlar e manipular a população. Então não saia nessa hora, nesse local. Então não saia, né, disso, não faça aquilo, né? Então, queira ou não, esses dados, ele proporciona, né, um controle de quem está no poder sobre a população, né? E além disso, uma das questões bastante discutida, até no nosso país, no Brasil, seria essa coerção direta do Estado, né, da polícia, tá certo? Sobre as classes menos favorecidas, né? Entre elas as favelas do Rio de Janeiro, né? Onde a gente vê bastante na televisão, né? Existe o conflito armado, né? Muitas pessoas às vezes são atingidas que não fazem parte do crime organizado, né? Então há fortes conflitos armados, né? Há mortes no meio desse conflito, há mortes também policiais, há mortes, claro, das pessoas que fazem parte do narcotráfico, né? E a morte de quem? De pessoas inocentes que só estavam na hora errada e no lugar errado, tá certo? Então, a evolução da violência no nosso país é algo que realmente está tomando um escalamento bastante grande, tá certo? E a força policial, ela não resolve mais, não remedia mais a situação da violência urbana no Brasil, tá bem? Então, deveria haver o quê? Um investimento nessa seguridade social. Por quê, gente? O que é que gera a violência? Porque as pessoas entram no crime organizado, né? Quando a gente fala do combate do crime organizado, né, as pessoas discutem muito o quê? Né? As pessoas discutem bastante, quando a gente fala do crime organizado, as pessoas discutem bastante a questão das drogas, do tráfico e tal. Mas por que as pessoas entram nesse mundo? Né? Em momento algum é levado em consideração a falta de oportunidade a essas pessoas menos favorecidas. Onde é que existe o tráfico? É na favela da Rocinha. E que condição é dada para o pessoal que mora na favela da Rocinha para eles saírem dessa situação de violência? Né? Então, caberia ao papel do Estado pensar nisso, né? Criar esses mecanismos, tá certo? De assegurar essa população vulnerável para o quê? Para que elas justamente saíssem dessa condição. É o que a gente chama de igualdade de oportunidades, tá certo? E aí o que é que acontece? Nesse sentido, o Estado ele manda somente a força policial, vai, mata, acaba, pega as drogas, mas a população que tá lá, né, quem morreu, que era bandido, morreu, aí eles acham que vai acabar. Mas não, por quê? Porque a população que tá lá, ela ainda sofre essa mesma insegurança do Estado. Né? Não é oferecido para ela melhoria de qualidade de educação, nem ampliação de ações, né? Nem igualdade social, nem condições de vida, né?
que realmente garanta o quê? Garanta o que a gente chama de um pouco, tá certo? De condições de vida. A qualidade de vida do sujeito, ela realmente é quase zero. Então, o sujeito termina o quê? Indo para a violência como uma forma até de, às vezes, de sobrevivência, tá certo? E aí, a gente tem aqui uns slidezinhos para a gente discutir e mostra um pouquinho, ó, a sociedade e suas cobaias, né? Esses slides aqui, essas charges, vem discutir um pouco do que eu trouxe, né? Então, o que é que acontece? Ela cria, né? O sujeito nasce dentro da pobreza, ó, o político tá lá, ok, dando um okzinho, né? Dizendo que vai prometer, vai tirar da miséria e nada. Então, o que é que acontece? Se uma pessoa sem condição nenhuma de estudo, de vida, ela vai crescer aonde? Dentro das favelas, dentro do crime. Então, o que é que ela vê? Ela vê o policial, ó, atirando no bandido, o bandido no policial. Então, a sociedade ensina que aquela é a realidade. Ela alimenta. Por quê? Porque o sujeito vai viver, ó, do lixo, não vai ter condição nenhuma. E aí, então, para ele não viver nisso, ele vai o quê? Criar uma condição melhor. Lembrando que a gente tá o quê? No mundo capitalista. No mundo onde você é alguém não pelo que você é, mas pelo que você tem, pelas suas posses, né? Então ela testa, ela bota você para um crime organizado, e muitas vezes o sujeito cai. E os sujeitos, ter ou não, de certa forma, terminam morrendo. Ou pela mão da polícia, ou às vezes pela mão do próprio tráfico, né? Já foi estudado e é comprovado cientificamente que as pessoas da favela vivem muito pouco, os jovens morrem muito cedo, tá certo? E aí isso cria também no cidadão de classe média, no cidadão rico, o medo da violência, tá certo? E aí uma charge mostrando um pouco disso, tá certo? Maria, desliga teu microfone, por favor. Desliga teu microfone, por favor. Fabiana, Oi. você tá gravando, é? Tô gravando. Não, né? Tô sim. Eita. Tô sim, sempre grato, né? Então cria essa violência, essa insegurança, tá certo, gente? E aí, pra gente finalizar, tá bom? Pra gente finalizar, essa chargezinha também da evolução da violência. Antigamente você roubava, né? De uma certa forma, então se a tecnologia cresceu, aqui é uma nova tecnologia, ou seja, existem várias formas, né, de violência, que é a escalada da violência. No caso, a escalada tanto do aumento da violência como também das condições, tá bom? E aí, por hoje a gente fica por aqui.